Jéssica, se puderem deixar, de repente, a Normélia junto aí na tela, porque me sinto mais confortável aqui com a Normélia junto. E queria fazer só uma parte, Normélia, enaltecer e dizer da alegria, né, de dividir uma live com você, sobretudo pela tua história, primeiro, a tua história individual, enquanto uma mulher negra educadora, né, que vai para a academia e faz uma carreira acadêmica brilhante, e estender essa alegria também pelo teu pertencimento familiar, né, porque você é filha de dois grandes educadores aí de Criciúma e região sul, que é a Clotilde Maria Martins Lalau e o teu pai, Wilson Lalau, né, assim, se a gente tem um movimento negro nessa parte do sul, até chegando com influência até em Florianópolis, na capital, se dá justamente pelos teus pais aí, que eram dois incansáveis também aí na luta antirracista e também na valorização da cultura negra aqui do sul de Santa Catarina. Então, eu só queria, assim, dizer que é uma alegria imensa e eu sou fã da tua família, né? Para quem não sabe, na década de... Mudando um pouco de saco para mala, mas daqui a pouco eu já volto para cá. Nos idos ali de 2000 e alguma coisa, eu fazia umas camisetas africanas. Era a Umbuto Modas. Na época não tinha não estava ainda na moda essa questão do Umbuto, né, Umbutu e tal. E eu tinha aprendido essa filosofia num curso que eu fiz lá em Porto Alegre, em 99. E aí eu peguei, mas Umbuto, eu sou porque nós somos, que coisa bacana, coletivo, né, você traz uma ideia de coletivo. E aí comecei, eu fui pai muito cedo, né, tenho uma filha de 22 anos, a Dandara, e tinha que manter, tentar, enfim, então eu sempre tive que me virar muito, né, sempre tive que trabalhar muito cedo. E como a minha mãe tinha uma malharia, então eu comecei a fazer camisetas com a temática africana, com desenho africano, enfim. E aí o que eu fazia? Eu ia para casa do teu irmão, o Lalau, né, e chegava lá e botava assim no sofá da casa dele, parecia vendedor de panela das antigas. Né? Eu chegava na casa dele e espalhava assim, um monte de camiseta, baby look e tal. Porque era uma família grande, né? Eram 4 filhos, mas o Lalau e a esposa eram 6 pessoas, né? Então eu chegava na casa do Lalau e fazia feira, assim, pelo menos a malha, eu eu vou na casa do Lalau e eu já pago a malha, né? Porque daí já tá tudo certo. Sabe? Então tem umas histórias assim bem bacanas. Mas eu acho que é isso mesmo, né, Normélia? Quando a gente passa em revista, passa em panorama a história do negro no Brasil, fica evidente que se temos um país, se temos uma nação, se temos uma cultura, isso se dá justamente pela presença do africano que aqui esteve. Né? Porque ele realmente foi o braço, a alma, o sangue que deu vida a isso que a gente chama de país. Porque se a gente for pensar que a vinda dos imigrantes europeus, né, italianos, alemães, húngaros, poloneses, se dá, sobretudo, a partir de 1870, 1890 para o Brasil, naquela segunda leva, né, porque a primeira leva de imigrantes que vem também não dá certo, o processo de imigração, mas aí a gente já tem pelo menos 300 anos de história, quer dizer, mais de 300 anos de história, quando começam as grandes migrações, né, aquele grande movimento de branqueamento, e tornar o Brasil mais branco e tal, porque era isso, assim, quer dizer, ao longo de 300 anos, a cara do Brasil era uma cara de um Haiti, né? Não é à toa que em vários lugares do Brasil a gente vai ter uma comunidade chamada Pequena África, não é verdade? Bairro dos Pretos, ali a comunidade negra, porque é isso, porque era muito, em tudo quanto era lugar, onde havia lugar, era habitado pela população negra. Só que a história oficial, ela buscou invisibilizar, né? Ela buscou ir tirando aos poucos, foi branqueando a história, a ponto de, por exemplo, dizer que Machado de Assis era branco, né? Ou de esquecer, por exemplo, que um banco como a Caixa Econômica, isso é muito importante, eu acho incrível isso aí. Ela surge justamente como caixa de poupança, de pecúlio daquele africano,
daquele homem, né, crioulo, preto no Brasil, que em busca da liberdade depositava o seu jornal, depositava o seu pequeno recurso numa caixa econômica para poder comprar sua liberdade. Isso deu a Caixa Econômica. Exato. Sabe? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Que a história, essa história que nos foi contada por uma historiografia oficial, ela está totalmente atrasada. Se a gente pega só o que a academia produziu nos últimos 30 anos, tá? De 1900 me ajudem aí, 1990, é isso? É isso, né? 90. A 2020, a gente vai ter uma outra compreensão, entendimento do que é a história do Brasil. Exato. Em todos os setores, entende? Mas, sobretudo, quando a gente vai trabalhar a influência da população negra. E aí eu queria registrar um historiador, que foi também na época, Manuel Quirino. Né? Manuel Quirino tem um texto datado do início do século XX, em 1916, que ele apresentou dentro de um congresso do Instituto Histórico e Geográfico, em que ele dizia o seguinte, o texto era o colono preto enquanto fator de desenvolvimento cultural e social no Brasil. O colono preto. Né? O Quirino, lá no início do século XX, nesse momento em que o racismo científico estava surgindo, ele estava trazendo uma ideia, já um conceito diferente, dizendo, olha, não vem com esse papo de escravo, de escravizado, de animal, de besta, não. O colono preto, sabe? Então, quer dizer, aí o que o Manuel Quirino estava dizendo? Se existe alguma riqueza, se existe alguma empresa, algum empreendimento que justifique o nome de nação, de país para esse lugar, para esse território, isso se deve pela cultura e pelo trabalho dos africanos que para cá vieram, sabe? Então, assim, eu acho que é importantíssimo, né, quando a gente vai estudar a história do movimento negro e do negro em movimento, a Karina Santiago fez uma provocação, né, aqui, perguntando se hoje o negro individual desvinculado, né, ele não pode se dizer do movimento negro. Eu acho que o que é importante para a gente é não perder o vínculo histórico. Né? Quando a gente se desvincula, e aí por que eu acho que não, Karina? Eu acho que a gente não pode dizer que tudo é movimento negro, porque senão você perde a construção coletiva e histórica. Né? Acho que a gente precisa realmente historicizar o processo. O que não impede que as pessoas tenham atuações individuais nesse processo. Perfeito. Mas a gente não pode descontextualizar as construções coletivas e que estão pautadas historicamente, né, ao longo da nossa trajetória aí no Brasil. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? E quando você bem lembrou lá do Teatro Experimental do Negro, eu me recordei da Frente Negra brasileira, né? Também. 30, nós tivemos a Frente Negra, e aí, esse ano, por exemplo, até separei aqui para a gente um livrinho, e Disse o Velho Militante, do José Correia Leite, que é o José Correia Leite completaria esse ano 120 anos. Tem até manifestação essa semana aí, por conta do aniversário dele. Então, é bacana a gente pensar que no Brasil, década de 30, por exemplo, o movimento negro, e aí sim o movimento, porque organizou o movimento no Brasil inteiro, a Frente Negra, ela existia em basicamente todas as capitais do Brasil. Né? Aqui em Santa Catarina, havia delegados, e Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, o movimento originário mesmo era em São Paulo, e os caras, por exemplo, propuseram um candidato negro para concorrer às eleições em 32, 34, por aí, sabe? Então, isso a Frente Negra. Uhum. Então, esse movimento, por exemplo, que nós vamos ter depois o Teatro Experimental do Negro, com Abdias Nascimento, com Guerreiro Ramos, Ruth Cardoso, esse pessoal que vai passar por ali, Grande Otelo, surge dentro do Teatro Experimental do Negro, sabe?
Então, é muita história, né? Quando a gente começa a puxar, eu começo a dizer, eu tive uma live com os alunos aqui recente, em São José, eu dizia para eles o seguinte, é igual o balaio de siri, você pega um sirizinho, mas quando você puxa, vem um monte agarrado, sabe? E para fechar, o Normélia, passar a palavra para você, aí em Criciúma nós temos uma atividade econômica muito forte, que é o carvão, né? Atividade extrativista. E os sindicatos no Brasil também há todo um estudo da influência do anarquista, né, sobretudo na década de 20, 30, mas se a gente for pegar a história dos sindicatos portuários, dos trabalhadores braçais, tudo quanto é sindicato nesse país, até a década de 30, nós vamos ver uma grande influência negra africana nesses sindicatos, sobretudo nos sindicatos portuários, que aí vai atravessar o final do 19 e o 20 e vai chegar quase aqui à beira do século 21, com uma influência maciça dos trabalhadores negros nos sindicatos portuários. É um pouco disso. E é bem interessante quando tu colocas isso, porque assim, ó, é justamente em virtude dessa ação, né, e dessa oferta de trabalho, né, em Criciúma, voltada aí à questão da extração do carvão, é que muitos negros se dirigiram para essa região. Era oportunidade de emprego, era oportunidade de uma vida melhor, né? Porque, assim como tu citou lá de início a questão dos quilombos e digamos assim, os quilombolas, né, os remanescentes, aqui no Sul é muito interessante porque nós também tivemos vários quilombos e temos ainda, né, o quilombo aqui de São Roque, e que é muito próximo de nós e que as pessoas até desconhecem, né, não conhecem. Então, com essa questão da economia de Criciúma, que durante muitos anos foi considerada a capital do carvão, né, o que aconteceu? Esses grupos vieram para cá. E aí entra também essa questão dos sindicatos, né? Justamente por quê? Porque teria ali os operários que atuavam justamente na extração do carvão, as mulheres, de um modo geral, eram mulheres, né? Eu estou falando da questão do negro, né? Vindo para essa região. Na sua grande maioria, enquanto seus maridos, na realidade, estavam lá na extração, o termo utilizado era baixar a mina, né? O que elas faziam, na realidade, enquanto eles estavam lá? Cuidavam dos filhos da casa e muitas trabalhavam como escolhedeiras de carvão, né? Fazendo aquele trabalho manual, justamente para garantir também digamos assim, um somatório para a renda, né? Sem considerarmos que muitos desses homens que baixavam a mina, muitas vezes, passavam semanas inteiras lá embaixo, sem ver sequer a luz do sol, né? Fazendo essa extração. Com isso também, né? O que acabou ocorrendo, né? Esse transporte do carvão, né? Aí veio o advento da Estrada de Ferro, a Companhia Siderúrgica Nacional, que se instalou aqui na região, levava o carvão para o lavador de Capivari, para depois ser levado, então, para o porto, em Laguna. Dali, esse carvão era levado para Volta Redonda, para a fabricação do aço, né? E aí, o que acontece nessa região toda, nessa parte litorânea, quando fala da questão dos sindicatos? Quem é que fazia parte desses sindicatos? Na sua grande maioria, homens negros, né? Por isso, dessa influência tão grande, e isso trouxe, claro, movimento. Aí, sem considerarmos que, durante todo esse período também, a questão da segregação, ela era muito forte, tá? Ela era tão forte que o que ocorria?
existia locais para que houvesse a parte recreativa para um outro segmento da sociedade que era não negro? Existia, né, que seriam os clubes, de um modo geral, vamos dizer assim, né, as sociedades. E aí, o que ocorre com o nosso negro que estava aqui, braço forte, firme, né, lá na extração? Ele não tinha direito a estar frequentando esses lugares. Até bem pouco tempo, vamos dizer assim. Eu lembro-me, pelo menos enquanto ali aos meus 10, 11 anos, uma oportunidade que eu cheguei a ver realmente em um dos bairros de Criciúma, um clube que tinha uma corda que dividia o salão em dois lados. De um lado tinha o pessoal não negro dançando, do outro lado tinha o negro. E Deus o livre de quem pulasse a corda, né? Sabe? Então, aí o que ocorre com essa comunidade? Eles começam também a se organizar para, então, criar, né, um local onde eles pudessem realmente estarem à vontade, que fossem somente deles. Então, começam a surgir as gremiações e começam a surgir os clubes, né? E é bem interessante, né, Fábio? Porque se a gente for olhar, vindo de Laguna para cá, é difícil, eu até acredito que no norte também tem, porque eu tive aí a oportunidade de participar de uma outra live com o pessoal do Rio Grande do Sul, e inclusive teve uma moça do Paraná que estava colocando essa questão dos clubes, mas, assim, o que me chamou a atenção é que, se a gente for olhar, União Operária, tá? Nós temos o nosso União Operária aqui, Laguna tem União Operária, né? Tem tantas outras cidades que são em torno justamente aonde a estrada de ferro passava e havia extração, ou seja, onde havia o carregamento do carvão. Difícil aquele que não tem uma agremiação com esse nome. Criada por quem? Pelos operários, né? A partir do quê? Dos sindicatos. E aí, a partir disso, eles se apropriam, então, desse espaço para estarem tratando justamente o quê? Das questões políticas, dos problemas que, na realidade, os incomodavam, e aí cria-se, querendo ou não, o movimento, né? E aí, como tu diz, negro em movimento nessas regiões, né? Então, é bem interessante a gente também começar a perceber da onde vem isso, e são conquistas, né? Conquistas do povo negro. Aí, então, estou trazendo agora aqui para o sul, para a minha cidade, e que tem um significado muito grande, né? Muito grande. Então, quando tu colocas ali, inclusive, a questão da luta, né, dos meus pais, eu, sinceramente, te digo que é uma das coisas que me deixa, assim, muito honrada, né, e, às vezes, se torna um pouco difícil de se falar, porque a gente também, enquanto povo negro, né, a gente levou muito tempo para aprender que a gente tem que falar daquilo que é nosso, sim, que nós temos que realmente estar mostrando que nós tivemos quem fez. Mas aí, quando se trata de uma questão mais família, a gente fica, poxa, né? Mas, assim, foi uma luta muito grande, né? Mas eles também tinham os parceiros, né? Eles tinham as pessoas que começaram a acreditar naquilo que eles falavam, e começaram a perceber que, se não houvesse uma união em torno disso, e se não fosse buscar aprimorar cada vez mais aquilo que já tinha sido constituído, que era o grupo, né, porque eram várias pessoas que faziam parte da sociedade, né, enquanto a sociedade negra, né, onde, na verdade, tinha o Clube União Operária, que não era tão somente para o lazer, mas era para fazer as discussões, né, discussões políticas, onde realmente esse povo tinha como discutir determinadas coisas que em outros espaços eles não teriam oportunidade.
E aí, então, eu lembro, assim, que, claro, tem algumas coisas que não dá para deixar de serem ditas, de que também a minha mãe, quando já veio para Criciúma, né, quando contraiu matrimônio aí, que veio morar em Criciúma, ela já veio numa condição também muito diferente daquela que ela encontrou aqui enquanto as pessoas, outras mulheres negras, né? Ela já veio como uma professora normalista, né? Então, e o meu pai, na realidade, ele era um mineiro, né? Então, durante muitos anos, ele prosseguiu na mina por incentivo dela, ela começa, oh, trouxe o retrato, começa, então, a incentivá-lo a estudar, né? E a Clotilde aqui, ó. Pode falar o nome, eu vou tentar enquadrar aqui, mas tá difícil. E, então, o que ocorre? A partir do momento também que ele tem a formação, ele também já era sindicalista, né? Ele já tinha as ideias dele, politicamente ele já tinha um posicionamento, ele também começa a se interessar pelas questões da negritude, e começa aí a ler muito Abdias do Nascimento, né? A Lélia Gonzalez, o Florestan, que são leituras que eu já faço desde os meus 13, 14 anos, né? Que a gente tem acesso, a gente tem um acervo legal. E, a partir disso, junto com tudo aquilo que a minha mãe já, então, na realidade, desenvolvia no município, porque ela sempre foi muito preocupada, eu até costumo dizer assim que a minha mãe, para a época dela, ela já era uma feminista, né? Minha mãe sempre procurou, e eu sempre ouvi ela dizendo, né, eu era criança, mas ela dizendo para as moças da época, que elas teriam um lugar a mais para ocupar. E esse lugar não se referia simplesmente a estar atrás de um fogão, né, ou fazendo faxina na casa de pessoas, ou cuidando dos filhos dos outros como babá. Não que isso não sejam, né, a gente tem que deixar bem claro, né, isso não quer dizer que não são funções ou profissões importantes, são, mas dentro do contexto, aí por isso que eu digo que é importante a tua presença aqui, para que a gente consiga perceber quais eram as questões para cada momento, né? Quais eram as pautas. Mas era porque, para aquele período, o que, na realidade, acabava sobrando para a mulher negra era isso, né? Trabalhar em casas de família, ser lavadeira, ser passadeira, ser cozinheira, né? E sem nenhuma expectativa em estar tendo ou buscando uma formação para justamente chegar aonde as outras mulheres chegaram. Então, o que ela fazia? Lembro-me bem, nossa casa, enquanto nós éramos pequenos, circulava gente o tempo todo, porque ela, na verdade, buscava justamente essas moças, né, negras, dava as aulas particulares, para que elas fizessem o exame de admissão ao ginásio, para que elas acessassem ao curso normal, e sempre incentivando e dizendo, nós podemos e devemos ocupar outros espaços, né? Então, aliando isso, mais as ideias do meu pai, começam a se interessar pelas coisas que estavam acontecendo no resto do país, que era a questão já do movimento negro, né? E aí lembro-me também que teve um ano, numa dada oportunidade, nos deixaram, nós somos em 6, né? Minha mãe, na verdade, teve 7 filhos, mas um faleceu ainda pequeno, bebê, e ficamos os 6, 3 mulheres e 3 rapazes, sob os cuidados de um casal de tios. E eles foram viajar, foram à Bahia, da Bahia, então, aproveitaram passar Rio, São Paulo, Minas, para ver como é que se dava esse movimento, quais eram as características, né, para poderem, então, articularem melhor aqui no Sul. E foi isso que aconteceu, quando retornaram, o que acabou acontecendo? O nosso ponto de encontro era justamente a União Operária, né?
Era um clube de madeira, né? Eu até quero deixar um abraço aqui para a Lígia, que a Karina acabou de escrever ali, que ela me deixou um abraço, me mandando um beijo, a Lígia deve estar lembrando isso, né? Que era o local onde os jovens da época se reuniam, certo? Para os bares, para as festas, além das reuniões, então, anteriormente citadas. E aí, o que eles começam a fazer? Eles articulam a coisa de uma forma muito interessante. Eles trazem os jovens da época, nas diferentes, digamos assim, faixas de idade, e começam a fazer reuniões dentro do clube. Essas reuniões, eles traziam um aprendizado e explicavam da necessidade que tínhamos, né? E aí eu me incluo, porque os jovens da minha época, os meus amigos, nós também íamos a essas reuniões. Então, eles davam verdadeiras aulas de negritude, né? E o que era o povo negro e o que isso representava. Então, tinham reuniões com os mais velhos, reuniões com os mais jovens, e depois isso se ampliou, não ficou só focado dentro do União Operária, porque aí, então, tinham, no bairro Próspero também tinha uma agremiação, no bairro São Cristóvão, que era caminho para o bairro Próspera, tinha outra, então eles reuniam em cada comunidade, marcavam os dias e horários, iam lá e davam as instruções, e conversavam, e faziam todo o papel de convencimento de que as coisas poderiam ser diferentes. Então, o movimento começa a crescer, né? Até chegar ao ponto que nós tivemos o primeiro simpósio, e depois nós tivemos o primeiro encontro afro-brasileiro, aqui em Criciúma, que foi de uma magnitude incrível, né? E eu sempre costumo dizer, né, para os jovens atuais, que viram todo esse processo da chegada dos haitianos, dos angolanos em Criciúma, todo esse processo migratório, né, que ocorreu, em que a cidade ficou empolvorosa, porque eram muitos negros para tudo quanto era lado, e até, por sinal, a sociedade criciumense, muitos se manifestaram dizendo que eles vieram tirar os empregos deles, né? Enquanto, na verdade, é claro, nós sabemos que aqueles que detêm um pouco de poder, seus filhos nem aqui ficam, né? Eles mandam para fora. Né? Mas, enfim, o que aconteceu naquele período? Meu Deus, eu lembro nitidamente, eu tinha 16 anos. Todo mundo em Criciúma ficou assustadérrimo, porque era muita gente negra, sabe? E era uma coisa que chamava muita atenção, porque eram negros de black power, eram negras de trança, eram negros de turbante, eram negras de cabelo liso ou não liso, sabe? Roupas muito coloridas, eles todos muito alegres, circulando na cidade, chegou ao ponto de que as reservas de hotéis acabaram, porque vieram de todas as regiões do país, justamente para esse encontro em Criciúma. A princípio ficaram muito assustados, que imagina, nossa terra, italianos, né? Italianos. O que esse povo veio fazer aqui, né? Movimentou o comércio, movimentou a economia da cidade, tá? Chegou um dado momento que foi uma correria muito grande para a gente achar um local que pudéssemos trabalhar de forma de alojamento para alojar alguns grupos, porque não tinha mais hotel. Inclusive, teve grupos que acabaram se deslocando para as cidades mais próximas onde tivesse local para eles se hospedarem. Então, isso foi um marco muito grande e muito significativo para a nossa região, né? E aí, desde então, esses movimentos, eles não pararam, né? Eles não pararam durante um bom tempo, eles foram se fortalecendo cada vez mais. Eu também lembro-me da minha mãe escrevendo as crônicas para os jornais, para as emissoras de rádio, denunciando o racismo, as práticas de racismo que existiam na cidade, e era bem interessante, sabe, porque minha mãe não tinha uma estatura muito grande, meu pai sim, né? Meu
pai era um negro bem alto, quase seus 2 metros, mas a minha mãe era pequena, mas era um gigante, e era muito interessante, porque onde ela chegava, as pessoas tinham total respeito, que eles sabiam, né, com quem eles estavam lidando, né? Então, ela também utilizava o codinome de Tulipa Negra. Então, quando dizia sair um artigo da Tulipa Negra, todo mundo ficava atento para estar sabendo o que estava acontecendo. E aí, como eu, na realidade, vou dizer assim, me constituí dentro desse espaço, né, esse núcleo familiar, ele também nos deu um suporte muito grande para que a gente jamais duvidasse de que nós poderíamos estar, né, alcançando outros patamares, né? Então, eu sempre costumo dizer, se é algo que nunca se passou na nossa cabeça, enquanto filhos, é que algum dia a gente não fosse estudar. Isso já estava escrito. Poderia não acontecer outras coisas, mas estudar para nós é um fato normal, como a questão alimentar-se todos os dias, sabe? E também trouxe como alimento ao que a minha mãe sempre cobrava de nós. Eu lembro que a partir do momento que aprendi a ler, dependendo da faixa etária onde eu estava e a série, eu tinha um número X de livros que eu tinha que dar conta durante o ano. E depois falar para ela, né? E isso não foi só comigo, foi com os 6. Então, a gente vai se constituindo e vai observando que, digamos assim, o que nós temos enquanto legado, né? O que a gente tem que levar para frente é uma coisa muito séria, não é brincadeira, né? Eu até costumo dizer, de repente eu não estou em nenhum grupo do movimento negro, certo? Mas aí eu até, numa live outra que eu fiz outro dia, eu disse, eu posso não estar no grupo movimento negro, mas o movimento negro não sai de mim, né? Porque a gente está sempre observando, a gente está antenado, e a gente precisa brigar e lutar por muitas coisas, sim. E é claro que hoje também a gente consegue perceber que em Criciúma, propriamente dito, nós temos aí em torno de 6 ou 7 grupos constituídos, né? E tem surgido grupos que, na realidade, têm as suas pautas, têm, digamos, os seus objetivos, mas também consegue se perceber, e tem que dizer sinceramente, que dentro daquilo que eu considero do Estado de Santa Catarina, a organização dos grupos de movimento negro de Criciúma é exemplo. Eles são extremamente organizados, eles são extremamente articulados, e eles sabem o que querem. Agora, é evidente, cada grupo tem a sua pauta e tem o seu objetivo. E com isso também a gente não pode negar as conquistas que esses movimentos têm tido durante todo esse período, né? Quando a gente pensa, né, numa ação que eu julgo que é uma ação que deve se ressaltar, que aí é a junção de todos os movimentos existentes na nossa cidade, como a questão da implementação da lei do vereador Nelo Satiro, que instituiu a história da África e dos negros, né, nos currículos escolares do município. Isso é vitória de todos os grupos, eles se uniram em torno disso, né? E esses mesmos grupos é que foram chamados para poder estarem justamente o quê? Darem a formação, tá, para os educadores do município de como é que eles podem estar trabalhando essas questões, certo? Outra coisa que é muito importante é a participação desses grupos, desses movimentos, né, na discussão do formato da coordenadoria de promoção de igualdade racial. Eles foram ouvidos, eles puderam participar, e eles deram a opinião deles de como é que isso deveria ser feito, né?
Por outro lado, a implementação também, né, é uma conquista desses grupos, do programa de denúncia dos crimes de racismo, né, onde existe lá uma assistência jurídica e psicológica. Então, são, digamos assim, uma das coisas que a gente vem verificando de como eles são realmente organizados e articulados. Por outro lado, né, teve um momento que a Copirc, aqui em Criciúma, chamou todos os movimentos negros para uma reunião, certo? E nessa reunião, eu, inclusive, junto com mais 2 colegas que fazem parte do NEAB, da universidade, na época, a coordenadora do núcleo era a Janaína Damasio Vitório, certo? Nós fomos para essa reunião com todos os movimentos. Eu não esqueço que houve um momento em que cada um dos movimentos se identificou e falou dos seus objetivos, certo? E aí, o que eu quero dizer? Que não é porque os objetivos são diferentes que nós não somos, né, digamos assim, organizados para determinadas coisas que são comuns a esse segmento. E aí, o que aconteceu naquele momento? Aquele momento era para a gente estar discutindo como é que nós íamos fazer uma retomada para a revitalização do União Operária, que até então estava totalmente abandonado, né? E o que ocorre? A sociedade criciumense, de um modo geral, olhava, queixava-se da situação, lamentava, mas não auxiliou em nada. E aí eu quero dizer o que também, Fábio? É muito duro para as pessoas da minha geração, certo? Ter tido o dissabor de verificar em que condições esse clube chegou. Porque, veja bem, eu sou da geração que frequentava o clube, vamos dizer assim, que nós chamávamos o clube. Essa minha mesma geração, em virtude da conscientização que nós tivemos com o aprendizado junto, não só com meu pai, com a minha mãe, porque depois, é claro, reuni um grupo, eles tiveram uma sólida formação desse grupo, onde outras pessoas também contribuíram significativamente, né, para o movimento. Nós tínhamos consciência de que nós precisávamos de um clube melhor para nós, tá? Nós precisávamos sair, digamos assim, daquele clube de madeira para algo grandioso. E houve um projeto maravilhoso construído para esse fim. Então, nós jovens daquele período, era incansável os nossos sábados e domingos auxiliando, tá? Não vou nominar agora aqui, né, mas auxiliando, inclusive, os homens negros, que eram marceneiros, pedreiros, que começaram a construir o Clube Novo. E o que nós jovens fazíamos? Ajudávamos a carregar cimento, ajudávamos a carregar tijolos, tá? Trabalhamos em campanhas com Rotaract e Interact para coleta de material para a construção do Clube Novo, sabe? E aquilo para nós, imagina, era uma festa, mas nós tínhamos consciência. Nós sabíamos o que é que nós estávamos fazendo, certo? Não esqueço da inauguração do Clube Novo. Ele não estava completamente pronto, e ali se deu a bodas de ouro dos meus avós, sabe? Né? E depois de alguns anos, a festa do meu casamento foi lá, né? E quantos bailes ocorreram, mesmo enquanto o Clube de Madeira, que eram famosíssimos em Criciúma, e que vinham negros de toda a região para estar dançando no União Operária, mesmo sendo de madeira. A partir dali, aí começou a questão do Clube Novo. O baile do sol raiar, que muitas vezes, né, o sol não raiava, o dia amanhecia com chuva, mas a gente não saía lá de dentro, porque a gente queria ver o sol, sabe? Então...
Normélia, eu só queria fazer uma pausa nessa questão do clube. Nós temos diversos clubes em Santa Catarina, né? Eu vou dizer alguns que estão aqui no livro Africanidades, né? Africanidades Catarinenses, livro organizado pela professora Geruzzi, do qual eu também tive a grata satisfação de fazer parte. Então, nós temos um Centro Cívico Cruz de Souza em Lages, nós temos o Clube Quênia em Joinville, União Operária 25 de Dezembro em Florianópolis, Sociedade Recreativa 1º de Maio em Tubarão, Sociedade União Operária em Laguna, que a senhora até mencionou, o Clube Cruz e Souza em Tubarão, Sociedade Cultural e Beneficente Sebastião Lucas em Itajaí, o União Operária de Criciúma e o Sociedade Recreativa 13 de Maio em Tijucas. E de todos eles, por que eu estou citando? Porque de todos eles, o maior, com melhor estrutura, né, fundação, com diversos projetos internos, sem dúvida nenhuma foi a União Operária de Criciúma. Né? Assim, para quem conhece ou para quem está nos ouvindo nunca viu, primeiro que assim é um clube que pega quase 2 quadras, né, a dimensão dele inicial, né, porque tinha a parte construída, mas tinha o anexo que era no terreno enorme, né, que hoje acho que é praça aí em Criciúma. Então, a começar por isso, assim, é uma coisa grandiosa. Segundo, que havia ali espaço, então, de formação de criança, formação profissional, curso de datilografia, curso de costureira, enfim, né, um salão enorme, salas de apoio. Eu acho que marcou a época mesmo, e infelizmente, eu acho, ou felizmente, mas o clube ficou muito marcado por conta do baile do Sol Raiar, que era justamente isso, né, um baile que começava à noite e atravessava. Mas poucas pessoas se recordam ou mencionam, junto com o Baile do Sol Raiar, os projetos sociais e a discussão política que havia ali dentro. Porque é o que a senhora está dizendo, quer dizer, a partir do clube e pelo clube, as pessoas foram se reunindo e foram se articulando em Criciúma e na região sul, porque nós não temos nem o Floresta Aurora de Porto Alegre, que também é um dos mais antigos que a gente tem aqui na região sul, e também é lindo, mas em termos de construção né, do que isso agrega, o capital financeiro que existe no Clube União Operária de Criciúma, nós não temos nada similar, nada similar. Perfeito. Eu ia até chegar nesse ponto, que bom que tu já colocaste. E aí também, né, a dizer assim, né, Fábio, que quando a gente viu a situação em que o clube, né, se encontrou, aquilo foi muito dolorido. E aí, então, para ver dessa organização do movimento negro da nossa cidade, que a partir dessa reunião, a coisa ficou tão bem organizada que a gente conseguiu montar uma comissão para estar trabalhando em cima dessa questão da revitalização. Olha como é que está hoje o clube, né? Mas se não houvesse essa união, se não houvesse essa organização, nós teríamos digamos assim, nós teríamos perdido aquele patrimônio, né? Não está ótimo ainda? Não, mas já se recuperou grande parte, e isso é vitória do movimento negro de Criciúma. Uma outra coisa que eu trago aqui, que eu acho que também é importante estar salientando, que também tivemos a oportunidade de estarmos juntos, todos os movimentos negros da cidade, numa reunião, junto à questão de uma ação com a RBS-TV, certo? E fomos ouvidos, tá? Conseguimos reverter uma situação enquanto uma propaganda que, na realidade, para eles, estava tudo normal, tudo tranquilo. Propaganda essa que tratava o seguinte slogan: Criciúma, aqui se faz. Então, aparecia todos os segmentos étnicos, né, vamos dizer assim, da cidade, e em nenhum momento aparecia um negro, certo? E isso nos incomodou muito, sabe o que é muito?
E olha como o movimento é organizado. Não precisou muito, bastou pequenas falas, né, e comunicação entre os grupos, nos reunimos, não, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Aí, o que ficou, né, como sugestão naquela reunião? Trazer o pessoal da RBS para uma reunião. O pessoal chegou com toda a pompa e garbo. Foi lindo. Essa, eu te digo, foi uma das reuniões mais emocionantes, tá? A do clube foi sensacional, mas essa também foi muito emocionante. Por quê? Porque eles tiveram um aprendizado que jamais eles esperavam na vida deles. Para eles estava tudo normal, estava tudo certo. Imagina, a gente não quis ofender, imagina, não é racismo. E aí, quando cada grupo foi se posicionando e foi dizendo o porquê da cobrança, eles também começaram a se rever determinados conceitos e a se ver também na situação. E foi incrível que foi batido o martelo. Enquanto não mudar a propaganda, ela sai do ar. A única coisa que eu não esperava, porque eu não sou muito de holofote, é que ficou, né, de que a gente deveria, então, enquanto grupo, escolher uma pessoa que fosse nos representar nessa propaganda. E aí, para minha surpresa, quase morri, tá, Fábio, na época. Escolheram a mim, eu não sabia nem como me comportar diante de uma câmera. Mas, enfim, ainda dizia sempre para os meus companheiros lá do NEAB, então, lá na instituição, eu dizia assim, gente, eu vou ter que dizer que é um lugar bom de se viver, isso não dá para mim, porque estava tudo aqui, sabe? Aquele nó na garganta, vontade de dizer, não, aqui não é bom de se viver, sabe? Mas tive que fazê-lo. Então, eu penso que nessa questão é uma outra questão que é um ganho da comunidade negra e dos movimentos negros. Uma outra situação também foi em relação à Câmara de Vereadores, né, em que, então, teria uma moça, né, uma mulher negra que iria assumir, não como vereadora, mas como funcionária da Câmara, e, na verdade, não deixaram ela assumir, mas, por outro lado, foi muito interessante, porque teve um ganho aí também importante, que foi a união justamente do ACR e do ENEP, né, e que fizeram justamente o pessoal da Câmara, e inclusive os vereadores, pararem para pensar por que essa moça não poderia estar lá, né, que aí envolve, sabe, todas as questões que muitos dos que estão nos ouvindo tem a ver muito com a estética, né, que o que é o padrão de beleza, né, numa região, digamos, em que muitas vezes, quando a gente sai, inclusive, para representar, né, a nossa cidade enquanto, digamos, profissionalmente ou participando de cursos em regiões voltadas mais para o norte, quando a gente se identifica e diz de onde é, primeira coisa, Santa Catarina tem negros. Segunda coisa, Criciúma, de Criciúma tu és? Tem negros em Criciúma? Então, qual é o padrão de beleza aqui? Né? Bom, e assim, né, por outro lado, nós temos também a questão do coletivo Chega de Racismo, que ainda luta muito, batalha muito para que volte a questão das cotas dentro daquilo que se refere, né, ao concurso público no nosso município, porque já houve uma situação em que os concursados tinham direito àquele número X de vagas, que era reservado justamente para esse segmento da população, né, e que, na verdade, num dado momento, não estava assumindo. E aí, esse coletivo, na realidade, fez um movimento de luta bastante grande, e o que eles fizeram? Aqueles, então, assumiram, naqueles 2 anos, né? 2 anos de concurso, acabaram assumindo. Para os concursos seguintes, a prefeitura retira esse direito das cotas. Né? Então, esse coletivo é um dos coletivos que ainda continua
lutando porque quer que volte às cotas, porque é um direito, né? Então, assim, teria inúmeras coisas para estar colocando e mostrando as conquistas que tivemos e, principalmente, a partir da união desses grupos. Então, de qualquer maneira, nós podemos aí estar dizendo que Criciúma, em termos de organização de movimento, ele dá conta do movimento mesmo. Cada coletivo com os seus objetivos, mas na hora da pegada, no geral, está todo mundo junto, né? E não dá para negar, né? Porque se a gente for perguntar, quem é racista? Não, ninguém é racista. Tá? Mas a gente está vendo o que está acontecendo e que não é algo de hoje, né? E tu há de concordar comigo de que é algo desde o momento, né, que os nossos ancestrais aqui pisaram, né? E que hoje a gente consegue definir com muita propriedade. É o racismo estrutural, institucional, né, que não nos permite chegar nos lugares que é de direito nosso, né? Criam paliativos, criam caminhos, mas que te permite chegar até um certo ponto. Daqui tu não passa. E é com isso que a gente vai ter que quebrar, né? Nós temos aí ainda muitas barreiras. Tu tocou em dois assuntos bem importantes. Uma é a questão da nossa diversidade na luta, né? Por vezes, a crítica racista, ela apresenta que a nossa diversidade é enfraquecimento, quando, pelo contrário, a nossa diversidade na luta se dá justamente pela amplitude das nossas pautas. Por que que eu, enquanto um pesquisador negro, tenho que falar somente sobre educação? Não, eu posso estar falando, por exemplo, de geração de emprego e renda. Posso estar voltado para o mercado do capital, ou para outras formas de organização do trabalho, como as cooperativas. Perfeito. Né? Entende? Então, por vezes, esse discurso, mas vocês são divididos, um fala lá, outro fala cá, claro, mas... E os grupos brancos, os grupos chineses não são também diversos? Por que os nossos não podem se dar ao luxo também de trabalhar na diversidade? Não é verdade, Normélia? Então, assim, a todo tempo, isso é interessante, porque o branco, dentro dessa questão da branquitude, de poder nomear as coisas e qualificar as coisas, né, ele fica nos questionando o tempo todo, quer dizer, mas vocês não são, mas vocês fazem, mas vocês se brigam. Sim, mas vocês se brigam. Eles também brigam. Todo mundo briga, eu não posso brigar agora? Eu acho muito interessante isso. Eles também brigam. Tudo que há relações humanas e há relações de poder, há conflitos, isso é inevitável. Né? Agora, o que é importante? Nós temos uma agenda, e essa agenda ela é coletiva. Mesmo na diversidade, nós temos unidade. Né? E qual é a nossa unidade? Nossa unidade é o enfrentamento às desigualdades étnico-raciais e a promoção da nossa cultura e história. Essa é a nossa pauta, nossa grande pauta. Como que a gente vai fazer isso? Aí depende. Aí tem grupo que vai trabalhar mais para um lado, tem outro que vai trabalhar mais para o outro. Perfeito. Né? E é isso. Então, quer dizer, a diversidade não é sinônimo de desorganização. Pelo contrário. Nós somos tão organizados e enfrentamos o racismo de tantas formas distintas que nós nos organizamos de diversas frentes. Ponto. E aí eu queria dizer, eu acho que não podemos passar essa live sem dizer que a partir, né, da Constituição da Constituinte de 88 para cá, houve uma quebra radical com esse pensamento da democracia racial. O movimento negro traz uma nova agenda para o Estado, que são as políticas públicas, pensando saúde, geração de emprego e renda, moradia, né, combate à fome e desigualdades. E nós tivemos um grande boom, gostemos ou não do governo do PT, mas o grande boom das políticas públicas no que se refere às relações étnico-raciais se deu justamente no governo petista, né, durante os 4 mandatos. E na atualidade, infelizmente, nós temos um grande desmonte
das políticas públicas. E por que eu estou focando em política pública? Porque eu lembro, aí a minha geração já alcança isso, quer dizer, a geração do que eu fui formado, né? Eu lembro que nós íamos nos cursos de formação e dizia o seguinte: olha, gente, nós precisamos fortalecer política pública. E eu não entendia nada de política, né, na época. Eu ficava pensando, mas o que é isso? Eles diziam, não, porque você tem a política de governo, que é aquela de um presidente, de um prefeito, de um governador. Ela tem uma duração curta, né, que é aquela política pontual daquele governante naquele momento. Agora, quando você institui uma política pública, cria um planejamento, institui isso, amarra isso dentro da instituição, dentro da lei orçamentária, prevê orçamento, que isso é muito importante, né? Coloca dinheiro para as ações, coloca pessoas, capacita pessoas para trabalhar com aquela temática, aí você atravessa e estabelece metas de curto, médio e longo prazo, né? Aí você não está mais falando de ações pontuais de governos e está trabalhando com políticas públicas. E isso foi algo que se deu, esse início desse debate se dá a partir da Constituinte de 88, na qual a tua mãe e teu pai participaram ativamente dos núcleos aqui de formação, né, de elaboração da Constituinte em Santa Catarina, diga-se de passagem. E o grande boom disso se dá a partir ali, né, quer dizer, a gente começa a ter um outro olhar a partir do governo do Fernando Henrique Cardoso, com a marcha dos 300 mil negros que foram a Brasília e disseram, olha, o Estado precisa implementar as políticas públicas, e aí o Fernando Henrique vai a público e diz, o Brasil é um país racista, e nós precisamos admitir, pagar essa dívida. Ele falou isso. Ele admitiu. Né, e aí o Estado Nacional promove toda uma outra agenda em benefício das políticas. E hoje, infelizmente, nós estamos vendo aí o desmonte de todas essas políticas públicas. Aquilo que a gente entendia que não era possível de acontecer, está acontecendo diante dos nossos olhos, com ataque direto aos direitos humanos, à legislação ambiental, à educação, né? Quem nos ouve aqui, se a gente não mudar, se a gente não frear esse processo que está imposto, nós vamos deixar de ter universidade pública, nós vamos deixar de ter a médio e longo prazo ensino médio público de qualidade nesse país. E com as grandes dificuldades que nós temos já, mas o plano é o ensino remoto, né? Infelizmente, essa pandemia acelerou esse processo que já estava em curso de uma ala do governo. Ataques às instituições aí que lidam diretamente com a cultura negra, né, a Fundação Palmares, que foi criada em 88, e a Secretaria Especial de Promoção de Políticas para a Igualdade Racial, a CEPI, que perdeu seu status de Secretaria Especial e virou apenas agora um apêndice, né, dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Então é isso, assim, quer dizer, você coloca menos dinheiro, você tira as pessoas qualificadas, você coloca pessoas apenas para desmontar o que está posto, né? E hoje e aí a Eliana Paz diz aqui, e o genocídio da juventude negra é isso aí, quer dizer, dentro desse contexto, o Estado volta com o seu braço repressor, que é a polícia, infelizmente, né? De uma forma muito gritante, repreendendo e executando, infelizmente, os nossos jovens, sobretudo os jovens de periferia, os jovens negros, né? Então, o nosso desafio, eu acho que enquanto militantes, enquanto intelectuais, no sentido em que nos colocamos no debate público para pensar uma mudança na sociedade, é imenso, sobretudo nesses tempos aí difíceis em que vivemos, e não sei, se eles não vão perdurar por mais 4 anos aí, do jeito que as coisas andam. A gente precisa se movimentar, né? E aí volto à importância do movimento negro crítico, do movimento social, dos direitos humanos, né? Quer dizer, agora a nossa pauta começa a se juntar novamente, né? A gente começa a se aglutinar para enfrentar um inimigo em comum, porque isoladamente todos vamos perecer.
mas é bem isso mesmo, né? E é como eu também, na realidade, às vezes penso. Eu ontem, né, ainda usei o termo latente, né? Ficar em latência, ficar paradinho ali. Esse termo da latência na química tem um significado diferente, né? De que muitos, de repente, possam imaginar, né? E essa latência dos movimentos, né? Durante um bom tempo, os movimentos eles pararam, né? A coisa ficou mais tranquila, mas por quê? Porque quem veio antes lutou, conseguiu, avançamos, então estava tipo, não, tá bom, né? Tá bom. Tem outras coisas para serem feitas? Tem. Não, mas nós já avançamos bastante. E agora, quando nos vemos ameaçados em perder tudo aquilo que foi conquistado, vem esse turbilhão, né? Então, nesse momento, realmente, né, nós temos que deixar de lado algumas questões e nos unirmos todos para que isso não venha a ser perdido. E aí também, né, Fábio, quando tu fala da questão da educação, a perda aí não vai ser somente para esse segmento racial, não vai ser só para o negro, vai ser geral. Então, é necessário que outros também venham se unir a essa mesma luta, né? Porque é bem como vem sendo dito, né? Não basta simplesmente eu dizer que não sou racista. Eu também tenho que vir para a luta antirracista. Porque quando um segmento perde, todos os demais vão perder também. Não tenha dúvida, né? Então, nós precisamos estar muito bem engajados, né? E trazermos outros para estarmos também ali junto, discutindo e verificando essas questões que, como bem tu diz, é uma pauta que é comum a todo segmento, a toda a sociedade brasileira, né? Perder ensino de qualidade, perder as universidades, gente, é uma coisa muito séria, né? A gente não conseguiu, na sua grande maioria, enquanto maioria de uma população, estarem todos dentro da universidade. Não, né? Mas quando se começou a ir, a coisa também começou a se modificar. Eu sempre digo, nos dê oportunidade para mostrarmos o que somos e para que viemos. Ponto. Não precisa fazer mais nada, mas nos deixem caminhar, né? Quando a gente consegue isso, a sociedade também se modifica. Então, é necessário realmente que a gente não perca esse foco, né? Quando aparece o pessoal dos bastidores é porque está na hora de acabar. Pode acabar, estava tão bom. Tá maravilhoso. Tá incrível. Tá demais. Mas assim, não vamos finalizar já. A gente só quer para as perguntas, que teve um pessoal que fez algumas perguntas, vocês responderam algumas estão aqui aguardando, a gente pode começar, então? Aí fica para o Fábio, para a Normélia, para estar... Normélia, a tua fala estava maravilhosa, falando do atual governo, do retrocesso, Fábio falando, a gente precisava falar mais disso. Ai, mas a gente se empolga em falar mal e vamos para as perguntas, então. Vamos lá. Vamos lá. Teve uma Vocês selecionaram alguma? Oi? Vocês selecionaram alguma pergunta? Sim, temos aqui. Aí eu vou falar um pouquinho, a Laís vai falar um pouquinho do Robert Ataídes, tá? A gente vai começar com essa. Qual a sua opinião sobre cota racial? Vejo que isso sempre causa divergência e longos debates. Lembrando que eu sou a favor. Sim, aí fica por vocês para explicar a questão da cota, que foi uma conquista também, né, do movimento negro, para dar uma explicadinha. Eu vou falar diante daquilo que eu penso, tá? Foi uma conquista extremamente importante, né, que incomodou muito, incomoda ainda, né? O Robert faz a pergunta, mas ele é a favor, isso já é bom também, né, bastante significativo, e dizer para vocês que, assim,
uma pequena reparação, né? É muito pouco ainda para tudo que esse segmento racial deu para esse país. É muito pouco, né? E a partir do momento que se institui uma lei lá atrás, no passado, de que negro e pobre e indígena não pode frequentar a escola, eu acho que isso já resume tudo, né? Tiraram o direito lá atrás. Então, é só uma pequena reparação. E que eu tenho certeza que, a partir do momento, né, que esses que, em um dado momento, foram contemplados com essas cotas e têm a sua formação e consegue ter um trabalho digno, consegue realmente, né, levar a sua família adiante, né, que quantos, na realidade, vão tardiamente para esse espaço? Quantos têm a sua formação de forma tardia em relação ao outro segmento racial? A partir do momento que tem essa oportunidade, o filho dele já não vai precisar de cotas. Se incomoda, mas incomoda quem? Aqueles que têm medo de perder o seu espaço de privilégio. Né? O que é? Eu vou disputar minha vaga com o negro? Olha só, né? Que é esse ponto, na verdade. É esse único ponto. É que incomoda. Então, é uma parcela muito pequena de uma reparação, né? Que também, me permito, Fábio, aqui a ousadia de novo, né? Vamos pensar como é que se deu o processo de libertação ou de abolição da escravatura no Brasil em relação aos Estados Unidos. Que políticas criaram para esse povo? Né? De que maneira eles ficaram no dia 14 de maio? E que estão até hoje? Que direitos? Né? Sem um lugar para morar, sem aonde ficar, certo? Aí, quando chega uma pequena nuance de reparação, isso incomoda. Então, também eu tenho a minha colega Janaína, que diz sempre assim, ó, lê, te apropria e depois vamos discutir acerca disso. Aí eu garanto que a gente não vai muito longe no debate. Vai ser curtíssimo. Tá? A começar pelo contexto histórico já posto anteriormente pelo Fábio. Essa é a minha fala. Ok? Quer contribuir, Fábio? Vamos lá? É um tema que sempre gera debate, né? Porque atinge uma parcela da população, sobretudo uma população que almeja o ensino superior, né? E a gente sabe que parte dos postos de comando e de mando desse país são influenciados diretamente por conta do acesso ao nível superior. Sobretudo o ensino superior de qualidade, né? Aquele feito nas universidades públicas. E aí eu queria chamar a atenção para isso, universidade pública, né? Mantidas com recursos públicos. Então, essas instituições, elas têm que atingir a todos, ou deveriam atingir a todos. E aí eu vou lembrar, porque eu também fiz parte desse movimento de discussão do sistema das políticas públicas, né, cotas nas universidades, que para nós chegou ali por volta de 98, 97, me recordo um pouco disso, dessa época. A lei, as primeiras universidades que começam a implementar, eu acho que é a Universidade Estadual da Bahia, né, depois do Rio de Janeiro, são as primeiras instituições que adotam o sistema de cotas. E o que a gente precisa pensar, primeiramente, é isso. Assim, acho que a discussão começa de que ponto? O ensino infantil, séries iniciais, né, iniciais, infantil e médio, e o ensino superior no Brasil, técnico, aquele que é público, ele é de acesso a todos, ou deveria ser de acesso a todos. Então, em tese, nós não precisaríamos fazer vestibular para acessar a universidade. O vestibular, ele existe para eliminar a concorrência. Estive falando com os alunos recentemente, assim, gente,
o que é o vestibular? O vestibular é isso aqui, ó, é uma pirâmide invertida. Tá? Vou pegar a UFSC aqui como exemplo. Tá? A UFSC, por ano, são 30 mil candidatos. 30 mil candidatos que almejam entrar na UFSC. Apenas 5 mil entram nela. Aí eu faço a pergunta, tá, 25 mil pessoas vão ficar de fora das vagas da UFSC. Mas vamos pensar o seguinte, vamos idealizar um processo onde os 30 mil gabaritaram a prova. Olha só, 30 mil gabaritaram a prova. Tudo igualzinho. Redação, matemática, papapá. Qual é o critério de desempate? Vocês sabem? Ninguém lê até as últimas linhas, né? Não precisa nem dizer. É idade. Idade vai qualificar quem o mais velho vai entrar e o mais novo vai ficar de fora. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que idade tem a ver com mérito? Nada. É um critério adotado caso todos os candidatos gabaritem a prova. Né? Então, a primeira questão, mérito, porque é sempre esse discurso que vem, estuda que vai. Não, amigo, primeiro que a universidade tinha que ser para todo mundo. Vamos começar por aí. E segundo, que isso que a gente está chamando de mérito, não é mérito, porque se 30 mil pessoas gabaritarem a prova, não tem vaga para todo mundo. Não tem vaga. E aí, qual que vai ser o critério de desempate? Vai ser idade. Qual que é o mérito de você nascer primeiro que o outro? Nada. Né? Então, quando a gente discute cotas, é interessante porque a gente discute o acesso, quem tem acesso à educação superior no Brasil. Quando a gente discute, por exemplo, que as mulheres negras, né, recebem menos anestesia do que mulheres brancas na hora do parto, a gente está chamando por um fator de desigualdade e escassez de recursos na saúde pública. E a gente está dizendo, olha, as mulheres não estão sendo tratadas adequadamente na hora do parto. É isso que a gente... Exato. As pessoas pensam que discutir movimento negro é discutir um gueto, discutir uma fatia da população. Muito pelo contrário. É a partir de um lugar específico, porque todo mundo parte de um lugar específico, você discutir o todo. E é isso que nós, enquanto movimento negro, fazemos. Então, a pergunta do Robert, né, qual a sua opinião sobre cotas raciais, é isso, quer dizer, ele é um elemento que foi introduzido na sociedade como uma medida emergencial, eu lembro bem do debate no final da década de 90, né, e o que o movimento negro queria é o seguinte, olha, nós vamos atacar em partes, nós vamos atacar de forma emergencial com o sistema de cotas e, em paralelo, nós vamos ampliar o acesso à universidade. E aí, mais uma vez, do governo petista, isso foi expandido, né? O número de acesso de concursos públicos, diversas universidades, Universidade da Fronteira Sul, Universidade lá no Ceará, enfim, pipocou universidade e instituições federais técnicas no Brasil inteiro. Houve uma grande ampliação do número de vagas. E é algo que está sendo desmoronado nos dias de hoje. Mas é isso. Né? Então, o que eu penso? Eu sou a favor, lutei para ter sistema de cotas na UFSC, né? Na Universidade Federal, a gente começou a discutir isso em 2002, a partir de um grupo ligado à Associação dos Professores, lá o professor Marcelo Trachtenberg, tinha uma professora de biologia também, agora me falhou a memória, mas havia, então, professores, técnicos e alunos nesse grupo, nesse GT, era um GT de etnia, gênero e classe, ligado à Associação dos Professores, a PUFSC. Né? Então, eu lembro disso, assim, da gente estar chamando reuniões, promovendo debate sobre cotas e também sobre o ensino de História de África na universidade. Tudo nessa época, a partir de 2002, 2003, 2004. E depois tem outra coisa, né, Fábio, que a gente também não pode esquecer, que quando começaram a surgir os movimentos, a Frente Negra e tudo mais, qual era o ponto principal? Educação. Educação. Era essa a maior preocupação dos movimentos negros. Educação. E educação, né,
com acesso de forma igualitária para todos. Então, penso que isso já... Perfeito. É isso mesmo, a grande pauta nossa é a educação. Isso aí atravessa os anos e até mesmo se for pensar, por exemplo, em educação de jovens e adultos, as primeiras experiências que a gente vai ter no Brasil são experiências justamente das irmandades e dos grupos negros, né, dos professores que davam curso de alfabetização no contraturno, no período noturno. Tá? Enfim, a história é longa para isso aí, Tati, mas tem mais pergunta, né? Vamos embora, vamos para outra. Próximo. A Karina fez 2 perguntas e o Fábio até já colocou na fala, né? Que biografia que fundamenta esse entendimento sobre negro em movimento, de movimento negro, né? Eu acabei falando na minha fala, foi uma fala do Silvio Almeida no programa Roda Viva, né? A bibliografia para isso, assim, nós temos o Petrônio Domingues, que é um pesquisador negro que se dedica sobre o movimento negro. Sueli Carneiro, se não me falha a memória, há também um livro que vai falar sobre a pedagogia do movimento negro. E em Santa Catarina, aí vou voltar para o livro, o Africanidades Catarinenses, esse livro aqui, a estrutura dele, o eixo central dele, é um artigo feito pela professora Jerusi Romão, intitulado O que move o negro em Santa Catarina, uma coisa assim. A Jerusi Romão, depois, se ela estiver ouvindo, pergunto para ela. E o artigo que ela escreve surge justamente de uma conversa que tive com ela, né? Porque eu estava pesquisando, na época, eu fazia capoeira, pesquisava muito sobre o negro em Santa Catarina, no Brasil, e aí eu cheguei para o meu professor de capoeira, o Jimmy, e falei, mestre, e sobre Santa Catarina, o que nós temos, né? Quais são as referências? Ele, eu não sei isso. Aí pergunta para a Jerusi, aquele jeitão do Jimmy, né? Assim, pergunta para a Jerusi. Aí eu fui atrás da professora Jerusi e perguntei para ela, assim, professora Jerusi, qual que é a história do movimento negro em Santa Catarina? E aí ela olhou para mim, assim, de jeitão dela, assim, ela me olhou, assim, não respondeu nada, ficou quieta. Eu fiquei pensando, porra, que merda, né? Pensei aqui comigo, né, falando palavrão aqui, mas fiquei pensando, porra, né, professora, né, porque eu tinha medo da Jerusi no começo, assim, né, suava a mão, ficava... Assim, falei besteira para ela, né? Aí, não deu 2 dias, 3 dias, ela me mandou uma mensagem. Fábio, vem pegar a tua resposta. Ela passou 3 dias virada escrevendo, porque não havia referência sobre isso. Sabe? E aí ela escreveu um texto que é o eixo central. O pessoal aqui da minha pré-campanha está falando aqui, Fábio sem palavrão aqui, mas não foi palavrão, foi um meio palavrão, e não foi do Fábio agora, foi do Fábio do passado. Que é o eixo central desse livro Africanidades, que depois a gente acaba escrevendo juntos e ampliando e trazendo novos elementos, enfim. E aí a Karina também faz uma outra pergunta sobre a questão do movimento em Criciúma, e é isso, Karina, eu acho que muito dessa nossa história está assim na oralidade ainda, como a Normélia e tantos outros que fizeram parte e fazem parte do movimento negro e que não está escrito, mas está... por exemplo, uma pessoa fantástica para entrevistar e para gravar, por exemplo, é o Ivan, do ACR. Né? Eu conheci o Ivan, conheci a Estela, a Elvira e a Yara, que era o trio Parada Dura, né? Era as 3, em 99, 98, 99, nos cursos de formação do NEM. Foi ali que eu vi as mulheres se movimentando, vindo a Florianópolis, participando dos cursos. O Ivan também conheci dessa época. Então, para a gente entender um pouco da Constituinte para cá, de 1988 para cá, tem muita gente que está viva, que tem fotografia, que tem registros. Talvez acredito até que ainda há anotações das reuniões, né? E que a gente precisa sentar, ir atrás dessas pessoas e buscar esses arquivos, assim, porque aí eu acho que uma coisa assim, interna nossa, de movimento negro, né? Eu acho que a gente falha, aí uma falha nossa, tá? Eu acho que a gente falha em não ter um centro de memória, sabe? Pensando estadualmente.
Acho que um grande projeto nosso, coletivo, Normélia, poderia ser um centro de referência, um centro de memória, né, do movimento negro em Santa Catarina. Porque aí sim, a hora que instituímos um centro de referência de memória, aí a gente vai ver o peso, a densidade do movimento negro no Estado. Com certeza. Eu na verdade, eu já encontrei vários escritos da minha mãe, várias atas, né, porque durante um bom tempo ela foi oradora, secretária oficial do União Operária, e como, na verdade, com a partida da minha mãe, do meu pai, eu acabei adquirindo dos meus irmãos a casa, né, e tem uma biblioteca, e agora, claro, com um pouco mais de calma, principalmente depois que eu fiz o mestrado, comecei a mexer em algumas coisas, porque teve algumas leituras que foram indicadas para mim, e fui buscar na biblioteca da própria universidade esses autores, que eram autores negros, não tinham. Eu disse, tá, mas para aí, né? Aí comecei a mexer nos livros, na biblioteca aqui de casa, achei todos eles, né? Que me serviram de suporte, e tenho algumas pastas que, na verdade, eu sempre guardei, que eram coisas deles, e, para minha surpresa, comecei a achar vários escritos fantásticos, atas, estou fazendo transcrição, né? Porque, claro, com o passar do tempo, o papel também perde um pouco, tem algumas coisas que ainda são datilografadas, né? Mas estou reescrevendo no original, e vou começar a juntar as coisas deles, os jornais que eles recebiam, para catalogar, e botei agora na minha cabeça que agora eu vou escrever sobre os meus pais, né? Então, vou me apropriar um pouco mais disso, vou também, evidentemente, vou estar aí buscando outras pessoas que ainda estão vivas, né? Como as minhas tias, que hoje são as mais velhas, que já me relataram coisas incríveis que eu não sabia, né? Está tudo gravado, está tudo escrito, só está faltando o quê? Uma aposentadoria, mas ela já está chegando e a gente já vai dar um jeito de escrever. Mas eu acho que isso é bem importante, né? Porque, na verdade, também me ocorre que aqui em Santa Catarina, sequer no Museu Afro existe, né? Então, nós temos muita coisa para estar pensando e colocando em ação enquanto movimento mesmo, né? Resgatar algumas coisas. Porque nós estamos que nem griots, né? Só verbalizando, só falando. Nós precisamos anotar. Okay? Vamos lá. Pergunta da Ana Carolina Madeira. Por que estudamos mais a história europeia que a africana nas escolas? Tem legislação sobre ensino de história da África no currículo escolar? Até a Normélia deu uma faladinha da lei e tudo mais, mas vamos responder a pergunta da Ana Carolina. Eu penso que agora essa resposta veio do Fábio, não é tanto de mim. Eu também sempre me questionei por que eu tenho que saber de Grécia, né? Por que eu tenho que saber de tudo da Europa? Então, né? Por e o continente africano, como é que fica? Né? Eu, desde muito cedo, já me questionava. Eu estou apertando contigo agora, historiador. Eu vou trocar. Vai lá. Ô, Normélia, vamos trocar o título da live e botar a live do Sol Raiar, né? Porque vai ser a live do Vira, né? Mas vai lá, Ana Carolina, fazer uma pergunta. Mas é isso, assim, existe legislação, né? Santa Catarina, aí, gente, uma agenda do movimento negro foi a educação. Sobretudo, aí tem que voltar a figura desses, né, da mãe e do pai da Normélia, Jerusi Romão, aquela turma que fez parte ali do NEM, Márcio de Souza, né, que pegaram a grande bandeira mesmo da educação e começaram a articular no Estado inteiro movimentos internos, né, para a inserção dos conteúdos de história africana, antes até da 10.639, porque a 10.639 é de 2003, mas, quer ver, olha só, em Florianópolis, a lei que inclui o conteúdo de história afro-brasileira,
em Florianópolis é de 94. Em Itajaí, deixa eu pegar aqui para não errar a data, em Itajaí ela é de 93, um ano antes, o primeiro município é em Itajaí, depois Florianópolis, e em Criciúma, a lei número 3.410 é de 97. 97. 97, 6 anos antes da lei federal, né? É a lei que institui a inclusão de conteúdo de história afro-brasileira nos currículos municipais de Criciúma. Então, existe sim legislação, existe sim hoje já uma vasta bibliografia para a gente trabalhar as africanidades brasileiras e, sobretudo, as africanidades catarinenses. E o que a gente precisa realmente é fazer que a lei seja cumprida e seja aplicada, né? Porque, por vezes, a gente fica pensando, como é que eu vou fazer uma lei ser aplicada? Porque, Normélia, claro que há um fundamento, há uma explicação do porquê que a gente estuda Grécia e Roma como fundamento, né, da sociedade. Os teóricos vão dizer que essa é a base da sociedade ocidental. Mas o que esses mesmos teóricos esquecem de dizer que não haveria Grécia nem Roma sem Egito, sem a região da Mesopotâmia. E Egito, uma vez eu trabalhava, eu já fiz quase tudo na vida, né? Teve uma época que eu vendia telefone celular. E aí chegou um cliente e me pediu um telefone que ele queria lá, tinha que ser tri-band, tinha que passar por vários canais, né? Porque o celular ele trabalha com frequência. Aí eu peguei um quadriband lá, que era um celular top lá de linha também. Dele assim, o senhor vai para onde? Como ele pergunta. Ele assim, eu vou passar pela Grécia e tal, depois vou para o Egito, com a minha esposa. Eu assim, pô, que bacana, vai para a África. Ele, não, vou para o Egito. Aí eu fiquei... Como eu era vendedor, não podia perder a venda, né? Ia dar uma comissão boa e tal. Eu fiquei quietinho, mas por dentro, né? Eu estava rindo, né? Porque assim, pô, meu amigo, se tu não sabe onde fica o Egito, aí fica complicado conversar qualquer outra coisa, né? Então, o problema, a grande questão realmente é isso, assim, né? Se a gente não entender o poder que representou Egito, Etiópia, aí nós não vamos conseguir compreender nem um terço do que foi a Grécia e Roma, porque a base da sociedade greco-romana se dá justamente por influência do Egito. Quer ver só um exemplo rapidinho? Eu sei que tem mais perguntas, mas só queria dar um exemplo bem rapidinho de uma história que a gente não conhece, ou conhece ela totalmente atravessada. Rastafari, reggae. Alguém conhece? Como? Sim, né? O reggae, a música, o estilo musical. Sim. Tá. Qual é o animal, o símbolo do reggae? Que lá geralmente tem no disco do Bob Marley ou de outros. Rapidinho. Assim. É o leão. Tá? Mas já vou dizer, é o leão. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com a região da Etiópia. E isso vai remontar à origem do que é o rastafarismo, que está ligado à rainha Maqueba. A rainha Maqueba a gente não conhece com esse nome. A gente conhece como Rainha de Sabá. Exato. A rainha que foi ao encontro do rei Salomão e desse encontro teve um filho, Menelik. Né? Mas a gente não sabe o nome da rainha. A rainha é a Maqueba, que dominava toda aquela região que a gente conhece hoje como Etiópia e parte da Arábia Saudita, tá? E era o reino de Sabá. Não é que ela era a rainha de Sabá, não. O nome dela era Maqueba. E aí essa rainha, sabendo que tinha um rei rico e poderoso, foi negociar com ele, foi ter uma relação comercial. E aí essa rainha que pergunta, ela faz, acho que 7 ou 9 perguntas filosóficas para o Salomão, para saber se ele realmente era digno do cargo que ela ouviu dizer lá no reino dela.
Olha só, olha a alternância de poder no processo. Uhum. E aí ela faz as perguntas a Salomão, e Salomão responde ela, e aí as respostas estavam corretas, e aí sim ela reconhece o poder que Salomão, né, o título de Salomão. Quem reconhece é a rainha Maqueba, não é o inverso. Não é o inverso. Então, desse contato dos dois, há uma relação física, e aí nasce o Menelik, e aí Menelik, com o título, né, do hebraico que recebe do pai, volta depois e é reconhecido por Salomão como filho legítimo. E aí começa a relação, a descendência dos etíopes hebraicos, na Etiópia. Tá? Porque se a gente não começar a entender isso, a gente vai entender por que nas cruzadas, por exemplo, uma das fortalezas que os cristãos utilizavam estava justamente na Etiópia. E também não vamos entender o porquê que na Etiópia tem uma igreja dedicada a São Jorge. Tá? Bom, só vou parar por aí para dizer o seguinte: história é fabuloso, conhecimento, minha gente, não ocupa espaço. Conhecimento não ocupa espaço. Entendeu? Então, o problema todo é quando nos tentam nos colocar as vendas nos olhos e enxergar apenas num único lugar. Tá? Mas legislação, pesquisa, livro, bibliografia, está cheio, está cheio. Basta a escola e o professor se interessar em aplicar isso que já está na lei já. Fábio Normélia, essa é a última pergunta. Quais as grandes conquistas que vocês consideram que o movimento negro obteve, né? Foi da Thaís essa pergunta. Tá, deixa o Fábio descansar um pouquinho, depois ele fala. Né? Na minha concepção, tá, uma das maiores conquistas foi a questão do teatro. Né? Eu acho que ali houve um grande avanço. Né? Também não posso negar que outra conquista maravilhosa que eu achei foi justamente a imprensa negra que fazia as denúncias, né? E a partir disso vem vindo todo o restante, né? Porque essa questão do teatro, né, fez com que realmente, além da descoberta, né, de grandes atores, né, vamos dizer assim, em cena, era a possibilidade também de denunciar justamente tudo aquilo que acontecia com o povo negro. Né? Então, era uma forma de expressão de linguagem, onde as pessoas que ali estavam para assistir não era simplesmente um teatro ou uma história a ser contada, mas era a vida, né? E era aquilo que movia enquanto, vamos dizer assim, algo que realmente era verdadeiro. Então, para mim, isso já foi uma grande conquista, porque a partir dali eles começam, então, através da expressão, através do teatro, fazerem as denúncias. Né? E aí, então, também não dava para negar todo o talento ali existente. Então, começando de lá, né, eu acho que, então, os outros avanços vieram, certo? Aí é claro, né, que se fôssemos elencar outras conquistas, eu já o fiz até, inclusive, quando relato a situação de Criciúma, as conquistas encontradas, né, e que vem de encontro a isso. Para mim, é o ponto-chave. Agora, não sei quanto ao Fábio, acho que ele pode estar aí também trazendo a opinião dele, né? Não, Normélia, eu concordo em número, gênero e grau, né? Eu acho que as nossas conquistas são muito amplas, né? Tanto nas questões específicas, que a professora colocou muito bem, quanto em questões mais amplas, né? Então, eu destacaria aqui como conquista do movimento negro ao longo de sua história
Primeiro, respeito à diferença, né? Entendendo o Brasil enquanto uma nação plural, multiétnica, algo que está lá na Carta Magna. Segundo, a alteridade, né? A capacidade do indivíduo se colocar no lugar do outro. Terceiro, dignidade, a busca da dignidade humana. Combate às desigualdades, às diversas desigualdades sociais que nós temos. E, por último, eu acho que o movimento negro ele apresenta algo que é fabuloso para a sociedade, que é um novo modelo civilizatório, sobretudo naquilo que se alicerça a um pensamento, a uma filosofia de matriz africana. A ancestralidade, o respeito aos mais velhos, a circularidade, né, a espiritualidade do indivíduo, a vida em comunidade, coletiva, enfim, eu acho que a nossa principal agenda é essa, né, a construção de um outro modelo civilizatório. E, para mim, essas são as grandes conquistas do movimento negro, porque isso exigiu um grande esforço, né, coletivo, de produção intelectual, inclusive, para que a gente pudesse chegar a esse momento. Perfeito. Perfeito. Quero dizer aqui, né, em nome desse coletivo criado, muito obrigada pela aula que foi essa conversa, e que conversa maravilhosa. Agradecer demais o convite, a disponibilidade. A gente tem certeza, sem dúvida, que todo mundo que assistiu, um pedacinho ou ela toda, aprendeu muito, muito, muito com todos os dois. Eu já era fã, fiquei ainda mais fã. Exatamente. Tem, Laís, mais alguma coisa? Não, interrompi? Quero deixar eles falarem também, né? Normé? Abri. Eu estava aberto, fechei o microfone, abri. Então, assim, dizer a vocês que eu fico muito feliz, sou grata, tá? A palavra aqui é gratidão, tá? Para vocês, pelo convite feito, né? E que foi, assim, um prazer poder estar dividindo esse momento com o Fábio, né? Eu pensei, eu confesso a vocês que eu fiquei muito à vontade, certo? Mas foi muito legal, a troca eu acho que foi muito rica, e parabenizo vocês também pela atitude, né, e o comprometimento com as coisas, né, é necessário, embora alguns não queiram mais ouvir, não queiram mais falar, né, que cada vez que vem essas questões, aí de novo, mas enquanto, na realidade, nós não tivermos um modelo diferente de sociedade da qual nós estamos, essas discussões elas vão ter que acontecer sim, tá? Então, obrigado, fiquei muito honrada com o convite, obrigada, Fábio, pela parceria aí, né, certo? Espero que a gente também possa, depois que passar esse período de pandemia e tudo mais, podermos estar mais próximos, né, para a gente poder estar trocando um pouco mais de figurinhas e ver se realmente algo mudou, né, para melhor, que é o que a gente espera. A gente não está aqui, não é para causar nem segregação e nem desconforto. A gente está aqui justamente para trazer uma outra possibilidade, um outro olhar, uma forma de ver as coisas de maneira um pouco diferente. E a partir do momento que a gente tem essa consciência, com certeza, a nossa sociedade também muda. Parabéns, meninas, né? Obrigada aí pela oportunidade, ok? Obrigadão, Fábio, pela generosidade. Ok? É isso. Que é isso, Amélia, eu que agradeço a parceria, e é interessante porque a Laís, quando me convidou, né,
ela, Fábio, eu tenho uma live para falar sobre o movimento negro. Eu, assim, topo, vamos embora, tô dentro, né? E, assim, mas tu nem quer saber para quê? Eu, assim, não... Assim, duas coisas que estão certas. A pessoa que me convida, que é você, que eu confio, e o tema que eu adoro. Então, vamos embora, né? Eu acho que é isso, né? A gente tem que estar pulverizando realmente um novo modelo, uma nova forma de existência, né? Eu só queria agradecer, Normélia, Laís, Jéssica, o Andrew, pelo convite. E só queria terminar a minha contribuição de hoje pensando o seguinte: o Michael Jordan, quando houve agora esses movimentos de Vidas Negras Importam, ele anunciou que vai dedicar 100 milhões de dólares para o combate ao racismo nos Estados Unidos. 100 milhões. A equipe de basquete ontem deixou de participar de uma partida. Foi cancelada. A tenista negra Naomi não se foi cancelada, né? Não se recusou a disputar a semifinal de tênis por conta do racismo. E aí as pessoas podem estar perguntando, mas o que isso tem a ver? É porque o negro norte-americano, ele entendeu como é que o capital funciona. Capital gosta de dinheiro, capital gosta de capital, tá? Capital gosta de capital. Então, o que eles entenderam? Olha, meu amigo, enquanto que a sociedade, enquanto que o capital não se voltar, não colocar dinheiro, investir, financiar ações educativas de diversas formas de combate ao racismo, nós vamos atacar o capital naquilo que ele é mais sensível, que é o dinheiro. E aí, é uma chamada, eu acho que assim, é uma chamada para os nossos homens e mulheres negras do Brasil que têm dinheiro, né? Estou falando com as pessoas que têm suas contas bilionárias aí, e geralmente no exterior, que olhem para o seu país de origem, invistam em ações de combate ao racismo, às desigualdades. Né? Sem investimento maciço, de diversas formas, do iniciativa privada, né, e da sociedade civil, nós não conseguiríamos sair desse quadro de desigualdade que nós nos encontramos. É isso. Gente, muito obrigado mesmo, de verdade, de coração. E fico o canal sempre aberto aí, quando precisarem, basta chamar. Obrigada, Normélia, obrigada, Fábio, foi um papo muito legal, vocês têm algumas mensagens ali de carinho muito legais, assim, para estar lendo, a gente não consegue estar lendo agora, depois deem uma lidinha ali, que pelo visto vocês têm muitos fãs, muito bonito mesmo, e eu quero agradecer também ao pré-candidato Andrew Law, que junto com o coletivo Somos Criciúma, aonde tem o Conselho Questões Raciais, a gente está fazendo hoje essa live com a participação especial de vocês. Então, muito obrigada, gente, foi um aprendizado e tanto, ficaríamos mais um bom tempo aqui, até o sol raiar. Tchau, gente, obrigada.